8. Plano de recursos humanos. Aqui devem ser apresentados os planos de desenvolvimento e treinamento de pessoal da empresa. Essas informações estão diretamente relacionadas com a capacidade de crescimento da empresa, especialmente quando ela atua em um mercado no qual a detenção de tecnologia é considerada um fator estratégico de competitividade. Devem ser indicadas as metas de treinamento associadas às ações do plano operacional, as metas de treinamento estratégico, de longo prazo e não associadas diretamente às ações. Aqui também devem ser apresentados o nível educacional e a experiência dos executivos, gerentes e funcionários operacionais, indicando-se os esforços da empresa na formação de seu pessoal. 9. Análise de mercado. Na seção de análise de mercado, o autor do plano de negócios deve mostrar que os executivos da empresa conhecem muito bem o mercado consumidor de seu produto, serviço, por meio de pesquisas de mercado, como está segmentado, o crescimento desse mercado, as características do consumidor e sua localização, a existência de sazonalidade e ações para esse caso, análise da concorrência, sua participação de mercado e a dos principais concorrentes, etc. 10. Estratégia de marketing. Deve-se mostrar como a empresa pretende vender seu produto, serviço e conquistar clientes, manter o interesse deles e aumentar a demanda. Deve abordar os métodos de comercialização, diferenciais do produto, serviço para o cliente, política de preços, principais clientes, canais de distribuição e estratégias de promoção, comunicação e publicidade, bem como projeções de vendas. 11. Plano financeiro. A seção de finanças deve apresentar em números todas as ações planejadas para a empresa e as comprovações, por meio de projeções futuras, de quanto capital necessita, quando e com qual propósito, de sucesso do negócio. Deve conter demonstrativo de fluxo de caixa com horizonte de, pelo menos, 3 anos, balanço patrimonial, análise do ponto de equilíbrio, necessidades de investimento, demonstrativos de resultados, análise de indicadores financeiros do negócio, como faturamento previsto, margem prevista, prazo de retorno sobre o investimento inicial, payback, taxa interna de retorno, TIR, etc. 103. 5. Plano de negócios. 12. Anexos. Esta seção deve conter informações adicionais, julgadas relevantes para o melhor entendimento do plano de negócios. Por isso, não tem um limite de páginas ou exigências a serem seguidas. A única informação que não pode ser esquecida é a relação dos currícula vitae dos sócios e dirigentes da empresa. Podem-se anexar ainda informações como fotos de produtos, plantas da localização, roteiros e resultados completos das pesquisas de mercado realizadas, material de divulgação do negócio, folders, catálogos, estatutos, contrato social da empresa, planilhas financeiras detalhadas, etc. Nas estruturas a seguir, como alguns aspectos e seções são similares à estrutura anterior, será apresentado apenas o roteiro das estruturas de plano de negócios, já que o conteúdo deve seguir as regras e sugestões listadas em cada seção da estrutura 1. Estrutura 2, sugerida para empresas focadas em inovação e tecnologia, 1. Capa 2. Sumário 3. Sumário executivo 4. Conceito do negócio 4,1. O negócio 4,2. O produto. 5. Equipe de gestão 6. Mercado e competidores 6,1. Análise setorial 6,2. Mercado-alvo 6,3. Necessidades do cliente 6,4. Benefícios do produto 6,5. Competidores 6,6. Vantagem competitiva. 7. Marketing e venda 7,1. Produto 7,2. Preço 7,3. Praça 7,4. Promoção. 104. O plano de negócios 5. 7,5. Estratégia de venda 7,6. Projeção de venda 7,7. Parcerias estratégicas. 8. Estrutura e operação 8,1. Organograma funcional 8,2. Processos de negócio 8,3. Política de recursos humanos 8,4. Fornecedores de serviços 8,5. Infraestrutura e localização 8,6. Tecnologia. 9. Análise estratégica 9,1. Análise SWOT, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, 9,2. Cronograma de implantação. 10. Previsões dos resultados econômicos e financeiros 10,1. Evolução dos resultados econômicos e financeiros, projetados, 10,2. Composição dos principais gastos 10,3. Investimentos 10,4. Indicadores de rentabilidade 10,5. Necessidade de aporte e contrapartida 10,6. Cenários alternativos. 11. Anexos. Estrutura 3, sugerida para pequenas empresas prestadoras de serviço. 1. Capa 2. Sumário 3. Sumário executivo 4. O negócio 4,1. Descrição do negócio 4,2. Descrição dos serviços 4,3. Mercado 4,4. Localização 4,5. Competidores, concorrência 4,6. Equipe gerencial 105. 5. Plano de negócios 4,7. Estrutura funcional 5. Dados financeiros 5,1. Fontes dos recursos financeiros 5,2. Investimentos necessários 5,3. Balanço patrimonial, projetado para 3 anos, 5,4.
Análise do ponto de equilíbrio 5,5. Demonstrativo de resultados, projetado para 3 anos, 5,6. Projeção de fluxo de caixa, horizonte de 3 anos, 5,7. Análises de rentabilidade. 6. Anexos. Estrutura 4, sugerida para pequenas empresas em geral, 1. Capa 2. Sumário 3. Sumário executivo estendido 3,1. Declaração de visão 3,2. Declaração de missão 3,3. Propósitos gerais e específicos do negócio, objetivos e metas 3,4. Estratégia de marketing 3,5. Processo de produção 3,6. Equipe gerencial 3,7. Investimentos e retornos financeiros. 4. Produtos e serviços 4,1. Descrição dos produtos e serviços, características e benefícios 4,2. Previsão de lançamento de novos produtos e serviços. 5. Análise da indústria 5,1. Análise do setor 5,2. Definição do nicho de mercado 5,3. Análise da concorrência 5,4. Diferenciais competitivos. 6. Plano de marketing 6,1. Estratégia de marketing preço, produto, praça, promoção 6,2. Canais de venda e distribuição. 106. O plano de negócio 6,3. Projeção de vendas. 7. Plano operacional 7,1. Análise das instalações 7,2. Equipamentos e máquinas necessárias 7,3. Funcionários e insumos necessários 7,4. Processo de produção 7,5. Terceirização. 8. Estrutura da empresa 8,1. Estrutura organizacional 8,2. Assessorias externas, jurídica, contábil, etc. 8,3. Equipe de gestão. 9. Plano financeiro 9,1. Balanço patrimonial 9,2. Demonstrativo de resultados 9,3. Fluxo de caixa. 10. Anexos. Estrutura 5, sugerida por Joe Hadima, do Massachusetts Institute of Technology, MIT, Nuts and Bolts of Business Plans. 1. Sumário executivo 2. A oportunidade, a empresa e seus produtos e serviços 3. Pesquisa e análise de mercado 4. Análise econômica do negócio 5. Plano de marketing 6. Plano de desenvolvimento 7. Plano de operações e manufatura 8. Equipe gerencial 9. Cronograma. 10. Riscos críticos, problemas e premissas 11. Plano financeiro 12. Apêndices. 107. 5. Plano de negócios. Estrutura 6, sugerida por Andrew Zacharakis, do Babson College 1. Sumário executivo 2. O setor, a empresa e o produto 3. Análise de mercado 4. Estratégia de marketing 5. Operações 6. Desenvolvimento 7. Equipe 8. Riscos críticos 9. Cronograma e prazos. 10. Análise econômica e financeira 11. O que se está propondo? Estrutura 7, sugerida pelo site www.josedornelas.com.br 1. Sumário executivo. O conceito do negócio e a oportunidade, mercado e competidores, equipe de gestão. Produtos, serviços e vantagens competitivas, estrutura e operações. Marketing e projeção de vendas, estratégia de crescimento, índices e projeções financeiras. 2. Conceito do negócio, oferta, necessidade de aporte de recursos, apresentação, histórico. Visão e missão, valores e diferenciais do negócio. Oportunidade, produtos e serviços, resumo conceitual, aspectos jurídicos e composição societária. 108. O plano de negócio 5. Certificações, licenças, regulamentações, localização e abrangência. 3. Mercado e competidores, terceiros e parcerias. Análise setorial, análise macro, mercado-alvo, nicho de mercado. Necessidades do cliente, onde está a oportunidade, análise dos competidores. 4. Equipe de gestão, vantagens competitivas, do negócio e dos concorrentes. Descrição dos principais executivos, pontos fortes, experiência, adequação ao negócio. 5. Produtos e serviços. Descrição dos produtos e serviços, benefícios e diferenciais. Utilidade e apelo. Tecnologia, P&D, pesquisa e desenvolvimento, patentes, propriedade intelectual. Ciclo de vida, matriz BCG, opcional. 6. Estrutura e operações, organograma funcional. Máquinas e equipamentos necessários, processos de negócio. Processos de produção e manufatura, caso se aplique, política de recursos humanos. Previsão de recursos humanos. Fornecedores de serviços e matéria-prima, infraestrutura e planta, layout, infraestrutura tecnológica. 7. Marketing e vendas. Posicionamento do produto, serviço, praça, canais. 109. 5. Plano de negócios. Promoção, preço. Estratégia e projeção de vendas e market share, parcerias. 8. Estratégia de crescimento. Análise estratégica, plano de desenvolvimento, SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, objetivos e metas, cronograma.
9. Finanças, riscos críticos do negócio, investimentos, usos e fontes, composição de custos e despesas. Principais premissas, base para as projeções financeiras. Evolução dos resultados financeiros e econômicos, 5 anos, mensal no ano 1 e semestral, trimestral nos demais, demonstrativo de resultados. Fluxo de caixa. Balanço, indicadores financeiros. Taxa interna de retorno, valor presente líquido. Break-even e payback. Necessidade de aporte e contrapartida, cenários alternativos. 10. Anexos, plano incluindo expansão. Currículo da equipe de gestão, sócios, dados complementares sobre o mercado. Detalhamento das pesquisas de mercado, primárias, e testemunhos. Detalhamento das projeções financeiras 110. O plano de negócios 5. O tamanho do plano de negócios e o uso de software para sua elaboração. Outra questão muito discutida é sobre qual deve ser o tamanho ideal de um plano de negócios. Não existe um tamanho ideal ou quantidade exata de páginas. O que se recomenda é escrevê-lo de acordo com as necessidades do público-alvo. Se o leitor for um gerente de banco ou um investidor, por exemplo, ele dará mais ênfase à parte financeira do plano. Caso o leitor seja uma instituição de fomento ou governamental, enfocará porque se está requisitando a quantidade de recursos solicitada, em que será aplicada e como a empresa retornará o capital investido. Se for um parceiro, atentará mais para a análise de mercado e oportunidades de grandes lucros. Para um fornecedor, serão mais importantes a saúde financeira da empresa, a carteira de clientes e a taxa de crescimento do negócio. Enfim, é importante ressaltar novamente que a estratégia e a quantidade de páginas do plano de negócios dependerão do público-alvo. Como exemplos, encontram-se a seguir descrições de alguns tipos e tamanhos sugeridos de planos de negócios, Gian, 1997. Plano de negócios completo é utilizado quando se pleiteia uma grande quantia ou quando se necessita apresentar uma visão completa do negócio. Pode variar de 15 a 40 páginas, mais material anexo. Plano de negócios resumido é utilizado quando se necessita apresentar algumas informações resumidas a um investidor, por exemplo, com o objetivo de chamar sua atenção para que ele lhe requisite um plano de negócios completo. Deve mostrar os objetivos macros do negócio, investimentos, mercado e retorno sobre o investimento e focar as informações específicas requisitadas. Geralmente, varia de 10 a 15 páginas. Plano de negócios operacional é muito importante para ser utilizado internamente na empresa pelos diretores, gerentes e funcionários. É excelente para alinhar os esforços internos em direção aos objetivos estratégicos da organização. Seu tamanho pode ser variável e dependerá das necessidades específicas de cada empresa em termos de divulgação junto aos funcionários. O formato e os recursos utilizados na elaboração do plano de negócios também podem interferir no tamanho. Nos Estados Unidos, é muito comum a utilização de pacotes de software que auxiliam na elaboração de planos de negócios, com formatos predefinidos, o que resulta em planos padrão, sem muita possibilidade de modificação da estrutura utilizada. 111. 5. O plano de negócios. No software, mas que proporcionam alguns benefícios ao empreendedor. Principalmente na parte financeira, ao utilizar um software para elaborar seu plano de negócios, o empreendedor agiliza muito o trabalho, pois basta preencher certas planilhas, e as projeções financeiras são obtidas automaticamente. No entanto, muitos investidores não gostam de planos de negócio feitos em software, pois, na maioria das vezes, são limitados, e o empreendedor se prende à estrutura de plano existente na ferramenta, que nem sempre está adequada à sua realidade. Ultimamente, no entanto, algumas ferramentas de auxílio à escrita têm surgido com aspectos inovadores, o que pode contribuir para que o empreendedor obtenha seu plano de negócios em menos tempo e com a redação adequada. Além de focar a perfeita redação ortográfica, gramatical, pré-requisito para qualquer documento, as ferramentas mais inovadoras oferecem críticas automáticas de conteúdo e estrutura do PN, o que se aproxima de uma consultoria. Pequenos negócios do comércio, empresas de varejo, projetos acadêmicos, entre outros, podem se beneficiar mais da utilização de um software que empresas mais complexas, pois geralmente possuem características peculiares não contempladas nessas ferramentas. A decisão de utilizar ou não software para a confecção do plano de negócios é do empreendedor, que deve avaliar seu negócio e suas necessidades. De qualquer forma, a seguir, são listados alguns produtos de software e sites destinados a essa finalidade. 1. Business Plan Pro Direitos Autorais. É o software mais vendido nos Estados Unidos, da empresa Palo Alto Software, Inc., www.paloalto.com. 2. Bizeplan Builder Direitos Autorais. Um dos mais utilizados pelos empreendedores americanos, www.bizeplan.com. 3. Todo o conteúdo do maior portal nacional voltado só para a elaboração de planos de negócios, www.planodenegocios.com.br, está agora disponível www.josedornelas.com.br, com exemplos, artigos, tutoriais, dicas e cursos online de empreendedorismo, plano de negócios e demais áreas relacionadas com a criação e gestão de novos negócios. Independentemente do tamanho e do tipo do plano de negócios, e do
Fato de ser feito com auxílio de software ou não, sua estrutura deve conter as seções antes apresentadas, não de forma isolada, mas sim estreitamente relacionadas, a fim de completar o ciclo de planejamento do negócio, com ações coerentemente definidas e projeções de resultados viáveis, com base em uma boa análise de mercado, fator crítico para a obtenção de um bom plano de negócios e da situação atual da empresa. 112. O plano de negócios 5. Além do plano escrito em forma de documento, é necessária também a elaboração de uma apresentação do plano de negócios para o público-alvo em questão. Apresentações para investidores, por exemplo, devem ser objetivas e durar não mais que 20 a 30 minutos, cerca de 15 a 30 slides. Assim, após concluir o plano de negócios escrito, o empreendedor deve selecionar os aspectos que julga mais relevantes para elaborar sua apresentação. Nesse caso, ferramentas extremamente úteis são os pacotes de software destinados a apresentações, como o Microsoft PowerPoint. Direitos autorais. De boa qualidade. O plano de negócios como ferramenta de venda. Uma das principais utilidades de um plano de negócios é seu suporte para a venda de uma ideia ou projeto. O plano de negócios acaba sendo uma ferramenta extremamente útil quando usada com esse propósito. É a partir do plano que o empreendedor pode definir alternativas de apresentação que julgue mais adequadas para buscar o convencimento do público-alvo. É sabido que as oportunidades de apresentação de uma ideia para investidores, por exemplo, geralmente são poucas, ou melhor, quando se conseguem tais oportunidades, em geral, as apresentações devem ser feitas em pouco tempo e primar pela objetividade, sem perder a essência. É uma tarefa difícil, principalmente para aqueles que não têm experiência em apresentações. Duas das principais habilidades de um empreendedor são a persuasão e a venda de ideias, que podem ser praticadas e adquiridas se o empreendedor entender o que torna uma apresentação efetiva. Não se estão discutindo aqui estilos de comunicação, que são importantes, mas como apresentar conceitos e ideias de forma convincente. A figura 5,1 apresenta o esquema geral que ajudará o empreendedor a formatar seu discurso de venda. Inicialmente, o empreendedor deve ter elaborado seu plano de negócios, incluindo as seções que julgar mais relevantes e pertinentes à oportunidade e à sua empresa. Podem-se tomar como base as várias estruturas de planos de negócios aqui apresentadas. Na figura 5,1, há algumas seções como exemplos de alicerce ao plano de negócios completo, a partir do qual, o empreendedor deverá elaborar uma apresentação de 10 a 15 minutos em slides, que dará suporte às eventuais apresentações que vier a fazer. Em seguida, ele deverá extrair de seu plano de negócios completo o sumário executivo e fazer uma versão um pouco 113, que disponibiliza vários recursos, visando obter apresentações. 5. O plano de negócios mais ampliada deste. Na prática, deve-se ter um sumário executivo de 1 a 2 páginas e outro um pouco maior, de, no máximo, 5 páginas, para serem submetidos e enviados aos leitores do plano. Finalmente, o empreendedor deverá elaborar um belo elevator speech, ou seja, sua venda do peixe. Trata-se de um discurso curto, que pode variar de 30 a 120 segundos, no qual os principais aspectos da ideia, oportunidade são apresentados. Parece simples, mas requer muita habilidade e prática. Figura 5,1 Os fundamentos para a venda da ideia, Hadima, 2002. Essa sequência de preparação se inverte quando se precisa apresentar um novo negócio ou projeto. Inicialmente, é solicitado ao empreendedor que envie uma breve descrição da ideia ou conceito. Às vezes, ele é chamado para uma reunião para apresentar sua ideia em não mais que alguns minutos. Se aprovada, solicita-se um resumo do que será o negócio. Se aprovado de novo, aí, sim, o empreendedor tem a possibilidade de uma apresentação um pouco mais detalhada. A partir daí, o plano de negócios completo será solicitado. Como se vê, a venda da ideia é parte crucial para a apresentação de uma oportunidade de negócio a um investidor, e, muitas vezes, o empreendedor se preocupa em demasia com todos os detalhes do plano de negócios, esquecendo-se de que precisará de outros recursos até que o plano seja solicitado. Por outro lado, apenas saber vender o peixe, ou ser a pessoa das ideias não garante o sucesso como empreendedor. Ele deve se preparar, atentando para todos os detalhes essenciais para a venda e implementação de seu negócio. Muitas vezes, é possível encontrar pessoas. 114. O plano de negócios 5. Com ótimas ideias, mas que não se preocupam em estruturá-las, analisá-las, desenvolver um plano de negócios que responda às questões críticas relacionadas com elas. Quando o empreendedor estrutura seus projetos da forma apresentada na figura 5,1, as chances de ser bem-sucedido na venda da ideia e na implementação do negócio aumentam significativamente, pois o empreendedor transmitirá credibilidade, mostrará que está preparado, que se preocupou com questões relevantes, com os riscos e possibilidades de retorno, e convencerá outros sobre a importância da oportunidade focada. Existem formas estruturadas de como fazer um bom elevator speech. Algumas dicas são essenciais, como as apresentadas a seguir, Applegate, 2002. Desenvolvendo o elevator speech. Passo 1. Descreva a oportunidade que deseja perseguir, qual o problema-chave ou a oportunidade que o negócio focará, que fatores motivam sua decisão de começar este negócio, qual o tempo necessário para a implementação do negócio.
Passo 2. Defina a abordagem dada à oportunidade. Quais as atividades-chave que sua equipe deverá desenvolver, quando os principais milestones, marcos, referências, devem ser atingidos? Quais os principais resultados que deverão ser obtidos? Passo 3. Os benefícios. Quem se beneficiará com este negócio? Clientes, fornecedores, parceiros, investidores, sócios e funcionários, quando os benefícios serão sentidos, obtidos. Passo 4. Que recursos serão necessários? Quais os custos envolvidos e a fonte dos recursos? Quem são as pessoas-chave, a equipe empreendedora, responsáveis pelo desenvolvimento do negócio e o perfil de cada uma? Quais recursos adicionais, pessoas, habilidades, expertise, tecnologia deverão ser usados e quando, como estarão disponíveis? 115. 5. Plano de negócios. Passo 5. O negócio já tem algum apoio, pessoas ou empresas que darão suporte. Quem são os principais apoiadores? Por quê? Que tipo de suporte eles darão ao projeto? Que oposições você, sua equipe poderão ter e como pretendem superá-las? Passo 6. Quais são os riscos e como serão gerenciados? O plano de negócios como ferramenta de gerenciamento. Para que o plano de negócios possa se tornar um instrumento eficaz de gerenciamento, é importante que as informações nele existentes possam ser divulgadas internamente à empresa de forma satisfatória. Boas informações trancadas em uma gaveta ou perdidas em uma montanha de papéis na mesa de um executivo não são propriamente utilizáveis e acabam fatalmente por cair no esquecimento. Conforme observado anteriormente, o plano de negócios pode e deve também ser utilizado como ferramenta de gestão. Por isso, as informações apresentadas no plano de negócios também devem ser utilizadas internamente, guiando e validando os esforços de melhoria da empresa. Para que isso aconteça, é necessário que exista monitoramento periódico da situação atual em relação aos números pré-vistos ou metas do plano. Uma forma simples e bastante eficiente de utilizar o plano de negócios é a criação de um, ou vários, painel de metas da empresa. Rentes et al., 1999, propõe a criação desse tipo de instrumento para guiar qualquer processo de melhoria organizacional. Esse painel é um sistema visível de medidas de desempenho, que mostrará, de forma simples, preferencialmente gráfica, a evolução da empresa ao longo do tempo, em termos de seus valores de avaliação. É, portanto, composto por um conjunto de gráficos apresentados em displays ou paredes, em locais acessíveis aos gerentes e funcionários relevantes. Esses painéis devem ser um espelho do plano de negócios, com as mesmas informações e parâmetros numéricos ali considerados. É uma ferramenta dinâmica, que exige a criação de um procedimento de atualização periódica dos dados, de forma a se ter sempre uma visão do momento da empresa, de seu passado e das metas previstas. 116. O plano de negócios 5. Esse painel, ou painéis, de metas fornece um conjunto de medidas de desempenho de equilíbrio da empresa, que deve cobrir todas as áreas de análise empresarial, nos moldes do Balanced Scorecard, proposto por Kaplan e Norton, 1996a. Nos casos de empresas mais maduras, essas medidas gerais podem, por sua vez, ser desdobradas em medidas de desempenho de áreas específicas da empresa, chegando, quando necessário, a uma definição de objetivos individuais, Kaplan e Norton, 1996b, alinhados aos objetivos da empresa como um todo. Dessa forma, o plano de negócio se transformará em um instrumento dinâmico de implementação da estratégia da empresa, tornando-se uma ferramenta fundamental de gestão que, certamente, auxiliará o empreendedor a alcançar o sucesso almejado ou, então, mostrará a ele que o momento não é propício para o negócio vislumbrado, evitando decepções futuras. Concursos de plano de negócios. Uma realidade das universidades americanas nas quais se ensina empreendedorismo a alunos de graduação e pós-graduação em administração e empreendedorismo, como os cursos de MBA, são os concursos de planos de negócios e, mais recentemente, de modelos de negócio, versão mais simples e objetiva que um plano de negócios completo, focando mais na análise da oportunidade. São geralmente promovidos pelas próprias universidades, com o apoio de instituições, incubadoras de empresas, bancos de investimento, capitalistas de riscos, entre outros, e visam identificar negócios em potencial junto a esses estudantes. A principal motivação dos estudantes são prêmios, geralmente em dinheiro, para os melhores planos de negócios. São formadas equipes de alunos, com determinado período para desenvolver um plano de negócios de uma startup e submetê-lo à avaliação de especialistas no assunto. Alguns empreendedores de sucesso também participam do corpo de jurados, o que motiva ainda mais os jovens empreendedores. Além de apresentar o plano escrito para a avaliação, os estudantes que tiverem seus planos pré-selecionados, dentro dos critérios estabelecidos, devem ainda efetuar uma apresentação oral para uma banca que julgará quais sairão vencedores. Alguns concursos começaram há vários anos e já são notórios, como o do MIT, que premia os melhores planos de negócios com $100 mil para a criação da empresa. Alguns dos mais importantes concursos existentes são listados a seguir. 117. 5. O plano de negócios. MIT $100 milhares Entrepreneurship Competition é o mais famoso concurso de plano de negócios dos Estados Unidos. Distribui mais de $100 mil em prêmios e agora envolve também a apresentação de modelos de negócio, http://www.mit100k.org.
Babson College Business Plan Competition é o concurso da mais renomada escola de empreendedorismo dos Estados Unidos. Existe uma versão para alunos de graduação e outra para alunos de pós-graduação. Existe ainda um concurso anual de Elevator Speech, http://www.babson.edu. The Global Venture Labs Investment Competition, antigo Multicorp Competition. Uma das competições mais conhecidas. Envolve estudantes de MBA do mundo todo que vão à Universidade do Texas, em Austin. A seletiva da América Latina acontece na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, http://www.mccombs.texas.edu. Harvard Business School Business Plan Contest. Toda equipe participante deve ter, pelo menos, um aluno da Harvard Business School, http://www.hbs.edu/entrepreneurship. Stanford Entrepreneurs Challenge competem estudantes de Stanford, e o programa permite membros externos. O foco é a apresentação de modelos de negócio simples e objetivos, http://bases.stanford.edu. O C Berkeley Startup Competition destinado aos estudantes da Universidade da Califórnia. Permite membros externos. Como em Stanford, também tem foco na apresentação de modelos de negócio mais simples que um plano de negócios completo, http://launch.berkeley.edu. Oxford University Business Plan Competition aberto a qualquer estudante, http://venturefestoxford.com. 118. O Plano de Negócios 5 no Brasil, há várias iniciativas acadêmicas ocorrendo nos últimos anos. Com destaque para concursos destinados a estudantes de engenharia, ciências da computação, administração, entre outros. Os concursos geralmente são promovidos por universidades e faculdades, por meio de seus centros de empreendedorismo, e também por entidades de apoio. Essas iniciativas visam incentivar o empreendedorismo junto aos jovens estudantes, o que é muito animador, e apresentam novas perspectivas de fomento à criação de novas empresas no país. Resumo do capítulo. Neste capítulo, foram analisados os aspectos que envolvem a elaboração de um plano de negócios e as razões que explicam por que o plano de negócios é uma ferramenta indispensável no planejamento de novas empresas, possibilitando ao empreendedor compreender o processo de criação e implantação de seu negócio. Algumas estruturas de planos de negócios foram apresentadas, procurando mostrar ao empreendedor que não existe um padrão universal ou formato de plano de negócios que se aplique a todo tipo de negócios. A utilização de pacotes de software para a elaboração de plano de negócios e os aspectos relacionados com seu tamanho ideal também foram discutidos. Finalizando o capítulo, tratou-se dos concursos de planos de negócios e modelos de negócio existentes no exterior e no país, visando incentivar o empreendedorismo junto aos jovens universitários. Questões para discussão. 1. Reúna um grupo de 4 a 6 pessoas e discutam as estruturas de plano de negócios apresentadas no capítulo, procurando identificar qual, ou quais, são, mais adequada, para cada negócio a seguir. Uma empresa sem fins lucrativos, ONG, incubadora, etc. Uma cafeteria. Uma empresa de consultoria em gestão. Uma pequena fábrica de sapatos. Uma empresa de confecções. 119. 5. Plano de negócios. 2. Que critérios vocês utilizaram para definir a estrutura de plano de negócios de cada empresa? 3. Com o mesmo grupo, dirijam-se a 3 bancos de varejo diferentes e solicitem os formulários de requisição de financiamento utilizados para as empresas que procuram essas instituições financeiras. Quais itens do formulário são respondidos por meio de um plano de negócios? Quais não são? A que conclusão vocês chegaram a esse respeito, ou seja, os bancos entendem ou não o conceito do plano de negócios e por quê? 4. Por que alguns planos de negócios falham? O que leva muitos empreendedores a não utilizar um plano de negócios e a não acreditar nessa ferramenta de gestão? 5. Pesquise na internet o conceito de modelo de negócio. Qual a diferença entre o plano de negócios e o modelo de negócio? Por que empresas iniciantes de internet têm priorizado o uso do modelo de negócio em detrimento do plano de negócios? Você acredita que seja uma tendência para outros setores empresariais ou apenas se aplica a empresas de tecnologia e internet? 120. O plano de negócios 5. Estudo de caso 3. O empreendedor premiado mundialmente por inovar em um nicho de mercado pouco atendido, Ronaldo Tenório, da Hand Talk. Ronaldo é daqueles empreendedores que desde cedo esteve rodeado de gente com perfil arrojado. Isso foi determinante para sua carreira. Sempre convivi com empreendedores em casa. Cresci nesse ambiente que foi me estimulando pouco a pouco. Morei muitos anos com a minha avó, uma artista plástica que exportou seus produtos para vários lugares do mundo. Ela sempre foi a minha grande referência e foi com ela que eu dei os primeiros passos. Desde a época de escola eu já levava coisas para vender e não precisar da mesada. Sempre busquei fazer o que ninguém estava fazendo, pois ali eu enxergava uma oportunidade. E foi assim, aprendendo, executando, errando, corrigindo, mas sempre fazendo acontecer. A história de Ronaldo é típica de muitos jovens empreendedores, com inquietude e ousadia, sempre buscando realizar os seus sonhos. Ronaldo cursou 4 faculdades antes de se formar.
Mesmo tendo concluído bem o colégio, tinha dúvidas da carreira que queria seguir, mas sabia que era algo envolvendo duas paixões OTUES, tecnologia e comunicação. Eu estava no terceiro ano do curso de Ciência da Computação, da Universidade Federal de Alagoas, quando decidi abandonar o curso e tentar uma transferência para comunicação social. Eu gostava muito de tecnologia, mas a minha praia não era programar e percebi minha forte ligação com a comunicação. Tentei entrar em outra faculdade, mas as aulas já haviam começado fazia um mês. Eu ligava todos os dias para a secretaria da faculdade insistindo em fazer uma transferência, até que um dia ela aceitou, depois de muita insistência, e eu fui correndo fazer a minha matrícula. Depois de tudo feito, ela me perguntou se eu queria assistir a aula naquele mesmo dia. Daí eu pensei, claro, eu já tinha perdido um mês de aula e não queria perder mais. 121. 5. O plano de negócios. Surgia aí a semente de sua futura empresa. Nessa primeira aula, do meu primeiro dia no novo curso, lá em 2008, o professor passou um trabalho e eu tive a ideia da HandTalk. A atividade era o desenvolvimento de uma solução criativa envolvendo comunicação. Então, pensei, já que é para criar algo inovador, que seja para ajudar as pessoas. Comecei a pesquisar sobre pessoas com deficiência e percebi que existia uma grande barreira de comunicação entre surdos e ouvintes, pelo fato de se comunicarem em línguas diferentes em seu próprio país. Naquele momento, Ronaldo pensou em criar um personagem 3D que pudesse fazer traduções em tempo real. Quando apresentou o trabalho, as pessoas acharam interessante, mas alguns questionavam a viabilidade da ideia, que ficou guardada por 4 anos. Foi então que, após este longo período, ele se juntou a mais 2 amigos, Carlos e Tadeu, hoje seus sócios, para colocar aquela ideia em prática. Eles preparam um plano de negócios e inscreveram o projeto em um desafio de startups. Era algo muito simples e em estágio inicial, mas a gente sabia onde queria chegar, e isso fez toda a diferença. O aplicativo foi a ponta do iceberg e a solução seria aplicada em diversos canais, como sites, vídeos, etc. O resultado foi que eles acabaram ganhando o desafio e o negócio começou a deslanchar. Ganhamos esse e mais algumas dezenas de prêmios e hoje o aplicativo já tem alguns milhões de downloads e está impactando a vida de milhões de brasileiros. Bate-bola com Ronaldo Tenório falando da experiência de trabalho anterior à HandTalk. Sempre empreendi desde garoto. Aos 17 anos eu tinha uma banda e decidi fazer um blog para ela. Gostei tanto disso que eu resolvi criar sites para empresas e ter meu próprio dinheiro. No mês seguinte eu desenvolvi o site da Lan House da esquina da minha rua. Alguns meses depois eu já tinha criado alguns sites e aberto uma agência digital. O negócio durou uns 2 anos e não deu tão certo, mas me ensinou muito a negociar melhor. Alguns anos depois eu fundei uma agência de propaganda, que rendeu muitos prêmios e grandes clientes, até o dia que tive que vendê-la para me dedicar integralmente à HandTalk. 122. O plano de negócios 5. Suas forças e fraquezas. Acho que minha maior força é saber gerir pessoas, identificar talentos e liderar times. Por outro lado, eu sou horrível para lembrar o nome das pessoas e gerenciar meu networking, mas já estou exercitando isso. Sociedade. Cada sócio da empresa veio de uma praia diferente e a soma dessas habilidades foi crucial para o nosso negócio. O Tadeu é o nosso CPO, que desenhou o Hugo, intérprete virtual da empresa, e comanda nossos produtos. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer. O Carlos é o nosso CTO, conheço ele há mais de 10 anos e já fizemos algumas dezenas de trabalhos juntos antes da HandTalk. Investimento inicial. Conseguimos um investimento anjo em nossa primeira apresentação em público. Isso foi algo muito diferente do que a gente vê por aí. Esse foi um grande empurrão para o nascimento da empresa. Depois disso colocamos uma boa grana nossa dentro da empresa e recebemos mais alguns investimentos para pesquisa científica e outros provenientes de prêmios que conquistamos. O desafio da conquista do primeiro cliente. Esse é um grande problema de um negócio que vende para empresas. Era 2014 e o nosso aplicativo, que é gratuito, estava bombando. Havíamos lançado a nossa solução para tradução de sites de empresas e a grana do investimento anjo estava acabando. Cometemos um grande erro de passar os primeiros anos cuidando do produto e não focamos nas vendas. O dinheiro do investimento acabou e corremos atrás para tentar vender o novo produto e pagar as contas. Nesse período nós investimos nossas economias na empresa para mantê-la de pé, até que conquistamos o nosso primeiro e grande cliente, que fez o jogo virar. Logo depois vieram os seguintes e a conta começou a fechar. Momento de maior satisfação. Acredito que não há um só momento de maior satisfação. Um deles foi o prêmio de Abu Dhabi em 2013, considerado o Oscar dos aplicativos, onde concorremos com mais de 15 mil apps de mais de 100 países. Foi emocionante subir ao palco. 123. 5. O plano de negócios. E ver todos aplaudindo de pé, inclusive os outros competidores. Ali sabíamos que a HandTalk poderia chegar a um patamar global. Outros momentos de grande satisfação são quando recebemos as centenas de depoimentos de usuários que foram impactados pelo aplicativo. Recebemos um de uma mãe emocionada, que após ver a HandTalk em uma reportagem na TV, baixou o aplicativo e correu para casa para se comunicar com seu filho de 30 anos de idade, que é surdo.
Ela digitou várias declarações para ele e disse que foi a primeira vez na vida que ela soube de fato que ele estava entendendo o que ela estava dizendo. Prós e contras de ser empreendedor. Ser empreendedor é desgastante, cansativo e trabalhoso, mas é muito recompensador. Eu durmo e acordo pensando na Hand Talk, no que eu tenho que fazer no dia seguinte, nas contas que a gente tem para pagar, mas também nas conquistas que a gente conseguiu. Há uma motivação diária que não tem muita explicação. Acho que isso está no sangue, o fato de fazer acontecer, realizar e deixar um legado. Carreira de empreendedor e o convívio com a família. Eu tento equilibrar muito bem minha vida pessoal e profissional, mas não é fácil. Acelero muito durante o dia e procuro me dedicar ao máximo à minha família quando estou em casa, seja no almoço durante a semana, à noite ou nos finais de semana. Tenho acompanhado muito de perto cada dia com minha filha, que tem alguns meses, e tenho conseguido lidar muito bem com isso. Tudo na vida precisa ter um equilíbrio e eu tento manter essa balança bem ajustada nesse sentido também. Se faria tudo de novo, faria tudo novamente quase do mesmo jeito. É óbvio que agora, com um pouco mais de experiência, eu teria encontrado muito mais atalhos e achado mais rápido as respostas que muitas vezes demorei para encontrar, mas aprender faz parte da caminhada. 124. O plano de negócio 5. A relação com os investidores. Tentei sempre deixar tudo muito transparente e tomar as decisões sempre em conjunto, o que tem sido muito bom para a nossa relação. Nossos investidores são pessoas fantásticas e que também compartilham dos mesmos propósitos que a gente, e isso faz toda a diferença. Uma coisa nós temos muito claro: nenhum crescimento faz sentido se não mantivermos os nossos valores. Conselhos a quem quer empreender. Seja curioso, corajoso, resiliente e ande pela contramão, no bom sentido. Antes de construir, tire a bunda da cadeira e valide a sua ideia com quem compraria seu produto. Busque mentores que já conhecem aqueles caminhos para você ganhar tempo e evitar gastar grana em vão. Sonhos e futuro. Continuo com os mesmos sonhos. Quero viajar o mundo com minha família, que está crescendo, conhecer novas pessoas e culturas diferentes e deixar um legado ainda maior para o nosso planeta. Respostas curtas e diretas: paixão, futebol e viagens. Família, minha fonte de inspiração. Conhecimento, combustível. Realização do empreendedor, deixar um legado. Empreender é fazer acontecer. Ganhar dinheiro é importante. Concorrência, olho pelo retrovisor. Networking, essencial. Planejar x executar, planeje menos e execute mais. Aposentadoria, sabe que eu ainda nem pensei nisso. 125. 5. O plano de negócios. Sobre a Hand Talk. Fundada em 2012, a Hand Talk realiza tradução digital e automática para a língua de sinais, utilizada pela comunidade surda. A solução oferece ferramentas complementares ao trabalho do intérprete para auxiliar a comunicação entre surdos e ouvintes. Mais informações em www.handtalk.me. Questões referentes ao estudo de caso 3. 1. Ronaldo é um empreendedor diferenciado, apaixonado pelo que faz e que focou em um nicho de mercado pouco explorado, o que se mostrou uma grande ideia. Mesmo não sabendo ao certo a estratégia que levaria a empresa ao sucesso, ele não teve receio de seguir em frente com o negócio. Como você avalia a definição de uma estratégia de negócio para uma empresa iniciante que ainda não tem claro o objetivo que quer atingir? O que é mais importante, desenvolver um plano de negócios com projeções detalhadas de receita ou focar apenas em quanto de dinheiro será necessário para sustentar a empresa, enquanto não se descobre uma linha clara de receita? 2. Imagine que você está assumindo a gerência de novos negócios da Hand Talk e é o novo responsável pela expansão da empresa. Aplique o modelo de Timmons, recorra aos capítulos 2 e 3 para mais informações, que trata de pessoas, recursos e oportunidades, e apresente, na sua visão, uma proposta para a empresa crescer nos próximos 3 anos, em que mercados atuar, o que deve ser priorizado e o que deve ser eventualmente descartado do modelo de negócio atual. Leve em consideração questões como conhecimento do negócio por parte do empreendedor, experiência, o modelo de negócio atual da empresa, pesquise na internet e no site da empresa para mais informações, a relação com os investidores, a ousadia do empreendedor, etc. 126. O plano de negócios 5. 3. A Hand Talk fez um plano de negócios inicial quando participou do primeiro concurso de startups e saiu vitoriosa. Mas muitos empreendedores acabam montando negócios sem um planejamento estruturado, sonham alto e, mesmo assim, às vezes, acabam bem-sucedidos. O que você pensa a respeito? O que é mais importante, o sonho do empreendedor ou um plano de negócios bem estruturado? Analise outros exemplos, discuta com os colegas e chegue à sua conclusão. Acesse o Fórum do Empreendedorismo no site www.josedornelas.com.br, deixe suas respostas e veja o que outras pessoas pensam a respeito dessas questões. 127. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Um bom plano de negócios deve mostrar claramente a competência da equipe, o potencial do mercado-alvo e uma ideia realmente inovadora, culminando em um negócio economicamente viável, com projeções financeiras realistas. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Que o plano de negócios é importante para o empreendedor, todos já sabem, pois o capítulo anterior tratou desse assunto detalhadamente.
Mas como o empreendedor deve desenvolver o plano de negócios? Como devem ser colocadas as informações em cada seção do plano? Como efetuar a análise de mercado? E as projeções financeiras ou o tão discutido sumário executivo? Neste capítulo, essas e muitas outras perguntas serão respondidas. A estrutura de plano de negócios estudada abordará os seguintes tópicos: 1. Capa 2. Sumário 3. Sumário executivo 4. Descrição da empresa 5. Produtos e serviços 6. Mercado e competidores 7. Marketing e vendas 8. Análise estratégica 9. Plano financeiro 10. Anexos. Capa. A primeira página de seu plano de negócio será a capa, que serve como a página de título e deve conter as seguintes informações: nome da empresa, endereço da empresa, telefone da empresa, incluindo DDD, endereço eletrônico do site e e-mail da empresa, logotipo, se a empresa tiver um, nomes, cargos, endereços e telefones dos proprietários da empresa, dados do diretor-presidente e principais pessoas-chave da empresa, mês e ano em que o plano foi feito, número da cópia, nome de quem fez o plano de negócios. Para conhecer uma maneira prática de se desenvolver planos de negócios, a partir de um exemplo prático, consulte o livro Plano de Negócios, seu guia definitivo. Informações em www.josedornelas.com.br. 130. Criando um plano de negócios eficiente 6 a seguir, veja um exemplo de capa padrão para um plano de negócios. Janeiro de 2021 figura 6,1 exemplo de capa padrão para um plano de negócios. Sumário. O sumário do plano de negócios é imprescindível e deve conter o título de todas as seções do plano, subseções, se for o caso, e suas respectivas páginas. É comum o leitor de um plano de negócios se interessar mais por uma seção específica do plano. Portanto, quanto mais fácil for a tarefa de 131. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Localizar a seção desejada, mais propenso ficará o leitor a ler com atenção o documento. Um plano de negócios com todas as seções pertinentes, mas desorganizado, dificilmente causará boa impressão ao leitor e refletirá a imagem que o leitor do plano terá de sua empresa. Tenha sempre em mente que o plano de negócios é o cartão de visitas de sua organização. Então, procure causar a melhor impressão possível. Nos editores de textos atuais, MS Word Direitos Autorais. Exemplo de estrutura de sumário. Sumário executivo. Descrição da empresa e produtos e serviços. V. Mercado e competidores. V. Marketing e vendas. V. Análise estratégica. V. Plano financeiro. V. Anexos. Sumário executivo. O sumário executivo é a principal seção de seu plano de negócios e deve expressar uma síntese do que será apresentado na sequência, preparando e atraindo o leitor para uma leitura com mais atenção e interesse. Embora o sumário executivo apareça no início do plano de negócios, deve ser a última parte a ser escrita durante a elaboração do plano. É muito mais eficiente e coerente escrever uma síntese depois de se preparar o texto básico. Deve conter todas as informações-chave do plano de negócios em não mais que 2 páginas, no caso do plano completo, ou, no máximo, 1 página, plano resumido. Os melhores planos de negócio são os mais objetivos, e seu sumário executivo deve seguir essa regra, contemplando a essência do plano em 1 ou 2 páginas, escrito de forma clara e concisa. Para auxiliar na preparação do sumário executivo, procure responder as seguintes perguntas. 132, por exemplo, facilmente se consegue elaborar, de forma automática, diversos tipos de sumários para documentos. 02, 04, 08, 10, 14, 18, 20, 28. Criando um plano de negócios eficiente 6. O que? Qual o propósito do seu plano? O que você está apresentando? O que é a sua empresa? Qual é seu produto, serviço? Onde? Onde sua empresa está localizada? Onde está seu mercado, clientes? Por quê? Por que você precisa do dinheiro requisitado? Como? Como você empregará o dinheiro na empresa? Como está a saúde financeira do negócio? Como está crescendo a empresa? Faturamento dos últimos 3 anos, etc. Quanto? De quanto dinheiro você necessita? Como se dará o retorno sobre o investimento? Quando? Quando seu negócio foi criado? Quando você precisará dispor do capital requisitado? Quando ocorrerá o pagamento do empréstimo obtido? Como recomendação final, o empreendedor deve entender que o sumário executivo do plano de negócios deve ser dirigido ao público-alvo, ou seja, deve ser escrito com ênfase nos assuntos que mais interessam ao leitor do plano de negócios. Assim, um plano de negócios destinado a um banco de investimentos ou a investidores anjo, visando a obtenção de empréstimos ou capital de risco, deve necessariamente dar ênfase à parte financeira, ao retorno do investimento para o investidor, às possíveis estratégias de saída do negócio para o investidor, à justificativa da necessidade do dinheiro e onde ele será aplicado na empresa. Deve demonstrar também a demanda pelos produtos, serviços da empresa no nicho de mercado em questão e como ela se diferencia dos competidores. Um exemplo de sumário executivo de uma empresa fictícia, localizada em São Paulo, interessada em conseguir um empréstimo junto a um banco de varejo, para a compra de 2 novas máquinas de limpeza de piscinas e um automóvel, é apresentado a seguir.
Piscina Azul é uma empresa especializada em limpeza de piscinas, fundada em 2012. A empresa está localizada em São Paulo, no bairro de Pinheiros. A principal. 133. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Máquina utilizada nos serviços de limpeza já não é suficiente para atender a demanda dos serviços atuais, havendo a necessidade de adquirir mais 2 novas máquinas e um novo automóvel para atendimento aos clientes. A empresa dispõe de R$ 20 mil e precisa de um empréstimo de R$ 40 mil para efetuar as compras. A empresa estabeleceu seu nicho de mercado em 2013. Projeções para o próximo ano indicam a expansão de carteira de clientes para novos mercados e regiões da cidade. As projeções de fluxo de caixa dão apoio à certeza de que a empresa terá fundos suficientes para arcar com os compromissos assumidos, contratar mais funcionários e implementar as ações planejadas de marketing. Atualmente, o negócio tem 150 contas residenciais, 20 contas com condomínios e 15 contas com academias, escolas de natação. Os serviços incluem limpeza periódica das piscinas, tratamento da água e manutenção preventiva dos equipamentos. O sucesso da empresa é resultado direto da habilidade que possui em prover serviços personalizados a custos competitivos, criando uma base fiel de clientes. Atualmente, o custo médio para a limpeza de piscinas pequenas é de R$ 100 por dia e, para piscinas grandes, R$ 150 por dia. Durante o inverno, a empresa se dedica aos serviços de limpeza de reservatórios e caixas d'água, devido à sazonalidade. A taxa projetada de crescimento para o mercado de limpeza de piscinas é de 10% ao ano. Pretende-se expandir o negócio com novos equipamentos, marketing e empregados adicionais para atender a demanda existente. Espera-se aumentar a carteira de clientes em 20%, com base nos registros do ano anterior, no serviço diferenciado da empresa e nas atividades de marketing que serão desenvolvidas. O empréstimo será necessário para outubro de 2021. A empresa não precisa de carência para início do pagamento. Como garantia, será oferecido o imóvel da sede, avaliado em R$ 280 mil. Descrição da empresa. Esta é a seção do plano na qual você apresenta um resumo da organização da sua empresa, sua história e seu status atual. Enfatize as características únicas de seu negócio e diga como você pode prover um benefício ao cliente. Dê uma ideia do que espera conseguir em 3 a 5 anos. Trata-se de uma parte descritiva do plano de negócios, mas que deve ser feita com muito cuidado para evitar excessos ou faltas. Descreva a empresa procurando mostrar o porquê de sua criação, qual o seu propósito, a natureza dos serviços ou produtos fornecidos, como ela se desenvolveu ou se desenvolverá, qual é seu modelo de negócios e diferenciais. Apresente a razão social, nome fantasia, qual o porte da empresa e como está enquadrada na legislação, micro, pequena ou média. 134. Criando um plano de negócios eficiente 6. Empresa, sociedade civil limitada, sociedade anônima etc. No capítulo 9, serão tratados os aspectos relativos à abertura de empresas. Um exemplo de uma breve descrição de empresa é o caso da empresa fictícia Cortecana. Cortecana é uma empresa criada em 2012 para satisfazer a demanda de componentes para a indústria de implementos agrícolas, que teve um pequeno crescimento com o aumento no número de contratos a partir de 2016, em função do aquecimento do mercado de colheitadeiras de cana-de-açúcar. Apesar de uma recente crise no setor, as projeções indicam uma demanda crescente pelo tipo de produto que a empresa produz nos próximos anos. A Cortecana mantém uma margem competitiva por meio da entrega imediata de produtos, de excelentes relações com os clientes e de sua capacidade de se adequar às necessidades deles. A empresa está instalada estrategicamente em uma área de 20 mil metros quadrados e deseja satisfazer a demanda crescente por seus produtos com o aumento do efetivo de funcionários e a aquisição de equipamentos mais modernos, os quais possibilitarão melhor e maior produtividade, diminuição de custos e redução do tempo de processo. O aspecto mais importante da descrição do negócio é mostrar que a empresa possui pessoas qualificadas e comprovadamente experientes nos níveis de comando. A equipe de gestão é o principal foco dos investidores quando analisam um plano de negócios. Só depois, eles avaliam a oportunidade de mercado, a ideia inovadora e as perspectivas de altos lucros. Assim, em muitos planos de negócios, a descrição das pessoas que decidiram os rumos da empresa assume papel essencial, sendo até destacada no plano, como no caso da estrutura de plano de negócios para empresas focadas em inovação e tecnologia, em que a equipe de gestão é apresentada em seção específica. Outros aspectos, como estrutura jurídica, localização, manutenção de registros, segurança e seguro, também devem ser citados na descrição do negócio, se for o caso. Equipe gerencial. Muitos investidores, ao receberem um plano de negócios, depois de lerem o sumário executivo, vão direto para os curricula vitae da equipe de gestão da empresa. Isso porque, sem uma equipe de primeira linha, qualquer outra parte do plano de negócios dificilmente se concretizará. Perguntas como, por que eu deveria investir meu dinheiro nessa empresa, na verdade, podem ser traduzidas como, por que eu deveria investir meu dinheiro nessas pessoas? Igualmente relevante é o fato de serem pessoas experientes, conhecidas e comprovadamente competentes nas áreas de negócio em que se encontram, de conhecerem o nicho de mercado da empresa e do que fizeram no passado. 135.
6. Criando um plano de negócios eficiente. Quando o empreendedor tiver de formar sua equipe, ele próprio deve se fazer algumas perguntas, como: quais são as áreas-chave de gerenciamento do meu negócio, como a organização será estruturada, quem gerenciará o negócio, que ajuda externa pode ser necessária, quantos empregados serão necessários e quando eles devem ser contratados. Essas perguntas podem ser respondidas com o desenvolvimento de um planejamento organizacional realista, Pinson e Ginetti, 1996. Se o empreendedor for jovem, ele deve necessariamente pensar em atrair para seu time de campeões as melhores cabeças, as mais experientes, com habilidades complementares, visando formar uma equipe multidisciplinar para tocar o negócio. De preferência, deve ainda atrair pessoas melhores que ele mesmo, pois, assim, não precisará se preocupar em demasia com as decisões gerenciais tomadas em cada área da empresa, podendo delegar tarefas e atribuições e se dedicar a questões mais estratégicas. Antes de descrever a equipe de gestão no plano de negócios, procure responder as seguintes perguntas, adaptado de Salman, 1997. 1. De onde são os fundadores e gestores da empresa? 2. Onde eles estudaram e quais cursos têm feito para se manterem atualizados? 3. Onde já trabalharam e para quem? 4. Qual é sua reputação no meio empresarial? 5. Quais são suas referências? 6. Que experiência eles têm no ramo de negócios no qual a empresa está sendo criada? 7. Qual é a experiência deles na criação de novos negócios? É a primeira vez que se aventuram no empreendedorismo? 8. Quais são suas habilidades, diferenciais, pontos fortes e pontos fracos? 9. A necessidade de se complementar a equipe ou ela já está formada? Se houver, quem deveria ser chamado para o time? 10. Quais desafios eles já assumiram na vida? 11. Quais são suas maiores motivações? 12. Até que ponto estão comprometidos com o negócio? Quanto tempo se dedicarão a ele? As pequenas empresas normalmente começam com os donos fazendo a maior parte do trabalho, durante várias horas por dia, todos os dias da semana, sem feriados ou fins de semana. O mesmo raciocínio vale para 136. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Empresas em crescimento, com os gerentes e executivos principais realizando a maior parte do trabalho, sem hora para terminar. Quanto mais a empresa cresce, mais aumenta o número de clientes, fornecedores e funcionários, e a estrutura da empresa precisará ser revista, com a contratação ou promoção, remanejamento de executivos. Faça, então, uma previsão de como sua empresa crescerá e quantos funcionários adicionais serão necessários. Política de contratação, descrição de cargo e contratação de funcionários são, todos, parte de um plano organizacional. Explique como os funcionários receberão salários, benefícios, bônus, férias, opção de compra de ações da empresa, se for o caso, e outros direitos trabalhistas. Um organograma funcional da empresa pode ser apresentado, com destaque para as principais áreas de negócio e as pessoas-chave que ocupam os principais cargos, suas responsabilidades e atribuições, bem como o número de funcionários que precisam coordenar. É interessante ainda mostrar como essa estrutura evoluirá nos próximos anos e quais áreas serão criadas ou extintas, se o número de funcionários vai aumentar, se há a intenção de terceirizar algum setor, etc. Esses dados se refletiram no fluxo de caixa e nos demais demonstrativos financeiros da empresa e devem ser analisados com muito critério. Lembre-se, os investidores normalmente investem em pessoas, o principal ativo das empresas nascentes. Quanto mais experientes e capacitadas em técnicas de gestão elas forem, melhores serão as chances de a empresa conseguir o capital solicitado. Um exemplo de organograma de uma empresa de software em busca de capital de risco, na fase inicial do negócio, é apresentado na figura 6,2. Os cargos mais importantes estão em destaque no organograma: CEO, diretores e algumas gerências. Não se esqueça ainda de inserir na seção anexos do plano de negócios os curricula vitae resumidos dos principais executivos da empresa, para que possam ser avaliados pelos leitores do plano. Estrutura jurídica. Inclua uma cópia do contrato social da empresa na seção de anexos e mostre no plano de negócios como está constituída a sociedade, quem são os sócios e qual a participação de cada um no negócio. Explique ainda qual o envolvimento deles, se todos retiram prolabore. 2. Se há sócios com 2 prolabore é a retirada mensal dos sócios de uma empresa, similar ao salário, no caso de funcionários. 137. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Figura 6,2. Exemplo de organograma de uma empresa de software. Dedicação parcial, se já há sócios capitalistas, etc. Explique como será feita a distribuição de lucros e de quem é a responsabilidade financeira por qualquer perda. Mostre também a natureza da empresa, se é uma micro, pequena ou média empresa, quais impostos incidem sobre ela, se a empresa tem algum benefício fiscal e demais informações pertinentes. Se você prevê mudanças na estrutura jurídica no futuro, devido ao crescimento da empresa ou entrada de um novo sócio, por exemplo, um investidor, discuta como isso ocorrerá. Não se esqueça de consultar esta seção ao completar o módulo financeiro do negócio, informações referentes a impostos incidentes, como ISS, PIS, imposto de renda e outros. Localização e infraestrutura.
Apesar de a localização ser considerada uma questão referente à estratégia de marketing de um negócio, que, em muitos casos, diferencia os serviços prestados pela empresa em relação aos concorrentes, vide o caso da rede de fast food McDonald's, considerada referência mundial na escolha de seus pontos de venda, cabe uma breve descrição a respeito do assunto nessa. 138. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Parte do plano de negócios. A infraestrutura disponível também deve ser citada, pois muitos imóveis, além da localização, também podem oferecer uma infraestrutura excelente, dependendo de onde se localizam. Por exemplo, se o imóvel estiver situado em uma região predominantemente empresarial, como o Centro Empresarial, em São Paulo, haverá mais disponibilidade ou será mais fácil obter linhas de dados e de acesso rápido à internet, heliporto, salas de videoconferência, salas de treinamento, que poderão ser da própria empresa ou alugadas. A descrição deste tópico pode ser feita da seguinte forma: Piscina Azul está instalada em um imóvel de 800 metros quadrados, localizado na Rua Oscar Freire, 5555, em São Paulo. Este espaço foi escolhido pela facilidade de acesso, boas condições de segurança, qualidade das instalações, completa infraestrutura e proximidade dos clientes. É importante que as informações relativas ao valor do aluguel sejam transportadas para a parte financeira do plano de negócios, nas projeções de custo mensal para o fluxo de caixa, Pinson e Ginete, 1996. Se o imóvel for da empresa, seu valor será transferido para o balanço patrimonial. Como argumento adicional, liste outros locais possíveis e diga por que deu preferência a eles. Você pode incluir cópias da planta do imóvel, fotos ou desenhos do local na seção Anexos. Utilize o questionário a seguir de análise de localização, adaptado de Pinson e Ginete, 1996, para que sua decisão de onde instalar a empresa seja tomada por meio de um estudo de vários fatores considerados críticos no processo de escolha. Questionário de análise de localização da empresa. 1. O valor do aluguel é competitivo. Cuidado, nem sempre o menor valor de aluguel significa melhor custo-benefício. 2. A área é adequada para as necessidades de ocupação da empresa. Analise o número atual de funcionários e as perspectivas de crescimento da empresa, estacionamento, etc. 3. No caso de empresa comercial, varejo, o local fica em uma região de grande tráfego de pedestres. 4. Existe estacionamento para os clientes. 5. As instalações telefônicas e de internet são de fácil disponibilidade no local. Como é a qualidade das instalações elétricas e hidráulicas? 6. O tipo de negócio que você quer montar pode ser instalado nessa região da cidade. Verifique na prefeitura. 139. 6. Criando um plano de negócios eficiente. 7. O local é de fácil acesso para fornecedores e para o escoamento de produção. No caso de empresas de manufatura, distribuição, atacado. 8. O local é de fácil acesso para os funcionários. 9. O imóvel é novo e tem boa aparência. 10. O imóvel é seguro e bem protegido. Manutenção de registros. A contabilidade de sua empresa é feita internamente ou é terceirizada? Se for terceirizada, quem é o terceiro contratado e como você se relaciona com ele? Quem, na empresa, é responsável pela avaliação do serviço do contador? A contabilidade é uma parte importante do negócio, e você deve saber utilizar os serviços do contador de forma inteligente, visando a um gerenciamento mais eficaz do fluxo de caixa. Muitos contadores apenas comunicam as datas e os valores dos desembolsos que o empresário precisa fazer para pagar taxas e impostos, geralmente no início e meio do mês. Bons contadores auxiliam o empresário, indicando as melhores formas de gerenciar o caixa, com informações atualizadas, não apenas informando datas e valores a pagar. O empresário deve escolher um escritório de contabilidade de sua confiança e que seja referência na comunidade. Caso contrário, deverá optar por implementar um sistema contábil interno. Seguro. É importante que o empreendedor considere os custos envolvidos com o seguro do negócio, o que inclui o seguro do imóvel, dos bens, máquinas, equipamentos, computadores, móveis, das mercadorias produzidas, de automóveis, etc. No caso do transporte dos bens produzidos pela empresa, os produtos finais, a contratação do seguro da carga também é indispensável. Precaver-se é a melhor forma de evitar imprevistos e surpresas desagradáveis. Os valores envolvidos com a contratação do seguro devem constar das projeções do fluxo de caixa da empresa. No plano de negócios, deve-se apenas citar se é seguro contratado, tipo da apólice, período, valor, com qual seguradora e para que itens do negócio. Segurança. Dados da Câmara Americana de Comércio mostram que cerca de 30% das falências ocorrem por desonestidade de funcionários e clientes, incluídos não somente os furtos de mercadorias, mas também de informações, Pinson e Ginete, 1996. Inclua o assunto segurança em seu plano de 140. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Negócios. Antecipe-se aos problemas de segurança que possam ocorrer em áreas sujeitas a riscos e diga que medidas adotou e por que escolheu essa forma de garantir a segurança.
Se sua empresa for especializada em desenvolvimento de aplicativos para a internet, por exemplo, e se a área de desenvolvimento de software necessitar ficar conectada à internet continuamente, um sistema de segurança computacional de alta confiabilidade deverá ser implementado na empresa para evitar a invasão de hackers. Outro exemplo refere-se à segurança quanto a roubos, para a qual se aconselha, em geral, a contratação de empresas de segurança para monitorar as instalações da empresa, principalmente em fins de semana e feriados. Terceiros. Que outros terceiros serão necessários ao negócio? Já foi citado o caso da contabilidade, em que para a maioria das micro e pequenas empresas é terceirizada junto a escritórios de contabilidade. Cite, neste tópico, outros terceiros imprescindíveis ao negócio, como assessoria de imprensa, comunicação, assessoria jurídica, outras empresas terceirizadas que fornecem peças ou componentes do produto a ser produzido, empresas de consultoria e treinamento, de manutenção preventiva, no caso de sua empresa possuir muitos equipamentos e máquinas no parque fabril, empresas que fornecem a alimentação dos funcionários, também se aplica ao caso de terceirização do refeitório, escritório de engenharia, no caso de empresas de construção civil que optem por terceirizar os projetos. Enfim, cada caso terá suas peculiaridades, e o empreendedor deverá saber analisar seu caso particular e procurar a melhor maneira de descrever os terceiros do negócio, enfatizando por que os escolheu e quais benefícios trazem para a empresa. Parceiros estratégicos: às vezes, um fornecedor ou terceiro da empresa ou, ainda, um cliente. Pode ser um parceiro estratégico para o negócio. Em conjunto com parceiros estratégicos, a empresa pode ganhar uma licitação ou concorrência, fechar um grande contrato, discutir a entrada em um importante mercado em crescimento, impedir a entrada de outros competidores potenciais no mercado, etc. Apesar de ser o último item a ser listado nessa parte do plano de negócios, estrategicamente pode ser o principal, pois, dependendo do tipo de aliança estabelecida e do mercado no qual o negócio se insere, a empresa crescerá, se manterá viva ou não terá muitas chances de sobrevivência. Dê especial atenção para este item do plano, se for o caso. 141. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Utilize os dados citados nesta parte para suportar a análise estratégica do negócio, apresentada adiante. Produtos e serviços. Diga quais são os produtos e serviços de sua empresa, por que ela é capaz de fornecê-los e como eles são fornecidos, quais as características da equipe de produção e em quais aspectos seu produto, serviço difere dos da concorrência. Exponha as características únicas de seu negócio e o que ele tem de especial para oferecer aos clientes. Se você tem tanto um produto como um serviço, por exemplo, as empresas de entrega de pizza, em que contam tanto a qualidade do produto como a do serviço de entrega, não deixe de mencionar isso no plano de negócios. Diga onde obterá seus suprimentos e por que determinados fornecedores foram escolhidos. Se você tratou disso no tópico sobre terceiros da seção, descrição da empresa, refira-se ao mesmo. Liste os produtos ou serviços futuros que você planeja fornecer quando a empresa crescer. Especifique os direitos autorais, patentes ou registros de marcas nesta seção. Você precisará fundamentar suas declarações com cópias de fotos, diagramas e certificados na seção Anexos. Fabricantes ou atacadistas. Faça uma descrição detalhada do desenvolvimento do produto a partir do recebimento da matéria-prima, até o produto acabado. A representação processual nesse caso é muito interessante, pois permite uma visualização gráfica de cada etapa do processo de produção. Existem vários programas de computador, softwares, que permitem a construção desses diagramas de processo de forma bem simples. Podem-se inserir nesses diagramas dados como quantidade de matéria-prima, funcionários em cada etapa do processo, duração da atividade, entradas e saídas, etc. Descreva as necessidades de matéria-prima, suas características, são fornecidas em lotes, de forma unitária, etc. Custos, fornecedores, se há escassez em algum período do ano, se existem fornecedores alternativos ou, ainda, matéria-prima alternativa, em caso de falta da principal. Faça uma previsão de compra de matéria-prima para ser incluída na projeção de fluxo de caixa. Descreva quais equipamentos são utilizados no processo produtivo, quais os custos de manutenção, quantos operários são necessários na 142. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Operação dos mesmos e em quantos turnos de trabalho, qual o índice de refúgio de matéria-prima, etc. Varejistas. Descreva os produtos ou famílias de produtos vendidos por sua empresa e seus principais fornecedores, por que foram escolhidos, qualidade, preço, proximidade, único fornecedor, etc., onde se localizam e o prazo em que você recebe cada lote de pedidos. Como você controla o estoque de produtos? Como define quando deve ser feito um novo pedido de compra, as margens que devem ser praticadas na venda do produto, o estoque ótimo de produtos que deve permanecer na loja, o estoque mínimo e o máximo e a reposição do estoque. Existe um software que controla esse processo. Ciclo de vida do produto. Normalmente, os produtos possuem um ciclo de vida, passando por 4 etapas clássicas de desenvolvimento: introdução, nascimento, crescimento, maturação e declínio. Cada etapa apresenta as seguintes características. Figura 6,3. Figura 6,3. Ciclo de vida do produto. 1.
Etapa introdutória. Quando um produto é lançado, há a necessidade de investimento de grandes montantes em promoção, visando tornar sua marca conhecida. O crescimento das vendas do produto é lento e quase não se obtém lucro, em virtude dos gastos com o lançamento. 143. 6. Criando um plano de negócios eficiente. 2. Crescimento. Começa a haver um aumento de demanda pelo produto, já testado pelos clientes, com consequente aumento nos lucros. 3. Maturação. O crescimento das vendas começa a reduzir, pois a grande parcela da clientela já optou pelo produto. O lucro também tende a se estabilizar, pois há a necessidade de investir novamente em propaganda, nesse estágio, para evitar que o consumidor opte pela concorrência, levando a uma redução de preços. 4. Declínio. As vendas decrescem, e os lucros desaparecem, levando à retirada do produto do mercado. Você deve especificar em qual estágio do ciclo de vida encontram-se os produtos de sua empresa. Dependendo do estágio, a empresa deverá adotar diferentes estratégias de marketing, como será visto adiante. Estratégia de produto. Qual a estratégia de desenvolvimento de produtos da empresa? A empresa deve especificar as maneiras que utiliza para determinar os produtos futuros em função do desempenho dos atuais e, assim, projetar novas maneiras de desenvolvê-los, produzi-los e distribuí-los aos clientes. A descrição do produto no plano de negócios deve ressaltar suas características e benefícios. Deve ficar claro para o empreendedor quais são as diferenças entre esses dois atributos. Características estão relacionadas geralmente com aspectos físicos, tamanho, peso, formato, cor, e funcionalidades, feito de, usado para, aplicado como, enquanto os benefícios estão relacionados com a satisfação do cliente e com o que o produto lhe proporciona, conveniência, segurança, garantia, facilidade de uso, felicidade. Se possível, faça uma comparação com os atributos dos produtos da concorrência. No caso de serviços, deve-se seguir a mesma regra. É interessante que se faça uma boa análise da situação atual da carteira de produtos da empresa, bem como de suas perspectivas no mercado em que estão inseridos. Para isso, existe uma técnica muito utilizada em marketing, que pode ajudar o empreendedor nesse trabalho, apresentada a seguir. Trata-se da matriz BCG, do Boston Consulting Group, que possibilita a análise da carteira de produtos com base em dois grandes fatores: crescimento de mercado e participação relativa de mercado. Crescimento de mercado identifica como o mercado de determinada linha de produtos cresce e serve para definir o que será feito com o portfólio de produtos da empresa. Se o mercado apresenta altas taxas de crescimento. 144. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Poderá ser muito promissor para a empresa, caso seus produtos ocupem considerável participação nesse mercado. Participação relativa de mercado. Neste caso, o produto ou linha de produtos de uma mesma família deve ser comparado em termos de participação de mercado em relação aos principais concorrentes da empresa. Dependendo da situação em relação aos dois fatores anteriores, seus produtos podem ser Tiffany Peterson, 1999. Dúvida: trata-se de produtos com baixa participação em um mercado em alto crescimento. Muitas vezes, estão relacionados com negócios nascentes que ainda não têm bem definidos os caminhos a seguir, sem muita experiência de mercado. Como se encontram em mercados em expansão, a manutenção da atual participação de mercado demanda altos investimentos, mas suas vendas relativamente baixas tendem a gerar pouca ou nenhuma receita. Se for possível aumentar significativamente a participação de mercado ao longo do tempo, o que implica investir mais, os produtos dúvida podem se tornar estrelas. Figura 6,4 Matriz BCG. Estrela. Os produtos estrela são aqueles que possuem alta participação em mercados em crescimento. São os produtos ideais, que toda empresa gostaria de vender. Normalmente, demandam grandes investimentos para financiar a expansão contínua de mercado e eliminar concorrentes em potencial. Uma vantagem é que sua grande participação de mercado. 145. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Se reverte em geração de receita para a empresa, com altas margens de lucro. Em geral, são autossustentáveis, pois geram e consomem grandes quantias. Devem ser sempre uma prioridade e não deve haver dúvidas em se fazerem investimentos em produtos estrela. Vaca leiteira, são produtos que possuem importante participação em mercados de baixo crescimento. Em razão de suas vantagens de participação de mercado, costumam gerar muito dinheiro e, o melhor de tudo, é que não demandam muito investimento. Como o mercado é de baixo crescimento, geralmente está mais consolidado, e os produtos já estão bem estabelecidos. É interessante fazer os produtos vaca leiteira gerarem mais caixa e, assim, usar os recursos para investir em outros produtos de alto potencial. Abacaxi, são produtos com pouca participação em mercados em baixo crescimento. As receitas e os lucros são muito pequenos, e os produtos consomem muito dinheiro. Como exigem investimentos periódicos, esses produtos normalmente não proporcionam muito retorno e, em geral, devem ser descartados. Não há necessidade de inserir a matriz BCG no interior do plano de negócios, mas pode estar contida na seção Anexos. A utilização desse recurso pode ajudar o empreendedor a entender melhor a situação atual de sua linha de produtos em relação à concorrência, dando-lhe subsídios para definir uma estratégia mais eficaz de desenvolvimento de novos produtos ou de aperfeiçoamento dos atuais.
O empreendedor pode utilizar a matriz BCG para auxiliá-lo na seleção dos produtos que devem ser priorizados, mantidos no mercado e os que devem ser retirados de cena. Às vezes, mesmo que um produto não dê tanto retorno à empresa, como aconteceu em um momento passado, é interessante mantê-lo no mercado até que a empresa promova sua substituição, deixando os consumidores satisfeitos. Tecnologia. Hoje em dia, a empresa que desenvolve produtos com teor tecnológico, tanto no processo de produção, como no produto em si, deve sempre procurar dominar o máximo da tecnologia possível. Se a empresa for detentora da tecnologia, isso deverá ser enfatizado no plano de negócios como diferencial competitivo em relação à concorrência. No entanto, se a empresa depender de fornecedores ou parceiros tecnológicos, ela deverá demonstrar como fará para diminuir ou eliminar essa dependência. Se 146. Criando um plano de negócios eficiente 6. Não for possível, deverá então estabelecer estratégias que garantam maior segurança e menor suscetibilidade aos eventos externos, o que não é fácil. Se o produto for novo e único no mercado e a empresa detiver a tecnologia, uma boa saída, antes de partir para a comercialização, é requerer o depósito de patente desse produto. Se a tecnologia já estiver disseminada no mercado, a empresa deverá demonstrar que não terá problemas com sua utilização. Se a empresa possuir parceiros fortes, como institutos de pesquisa ou universidades, deverá citá-los e explicar como ocorre essa interação. Os detalhes podem ser apresentados no tópico Pesquisa e Desenvolvimento, a seguir. Pesquisa e Desenvolvimento. Qualquer empresa que comercialize produtos de base tecnológica, necessariamente, deve possuir uma política interna de pesquisa e desenvolvimento. Empresas de pequeno porte geralmente não possuem recursos para instalar laboratórios de P&D dentro da própria empresa, mas podem recorrer a parceiros, como institutos de pesquisa e universidades. É preciso que o orçamento preveja uma parcela significativa para P&D. No início da década de 1990, logo após a liberalização econômica do país e sua adesão à globalização, os empresários brasileiros em geral acreditavam que deter a tecnologia não era importante, pois era possível comprar de tudo no exterior. Sabe-se, porém, que o desenvolvimento econômico está intimamente ligado ao desenvolvimento tecnológico, e as empresas que não procurarem independência tecnológica estarão destinadas ao fracasso e à exclusão natural do mercado. É fundamental e importante que se mostre no plano de negócios como a empresa considera a questão de pesquisa e desenvolvimento e qual a importância desse aspecto no desenvolvimento de novos produtos. Em síntese, o que a empresa está fazendo para se manter tecnologicamente atualizada, em relação aos processos internos e aos produtos. Produção e distribuição. Como é o processo de produção da empresa? Quais são os recursos utilizados? Matéria-prima, funcionários, fornecedores, máquinas. Como é composto o custo do produto final? Como esse produto é distribuído? Quais os custos envolvidos no processo de distribuição do produto? É aconselhável que, nesta parte do plano de negócios, o empreendedor exponha, de forma 147. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Objetiva, descrevendo o fluxo do processo de produção, de preferência, graficamente, todos os custos envolvidos na obtenção do produto. Os cálculos detalhados podem ser inseridos na seção Anexos. Itens como salários, horas, homem, horas, máquina, especificações técnicas dos produtos e das máquinas, capacidade de produção, condição das instalações, custo de aquisição de matéria-prima, custo e tipos de embalagens, custo de utilização de laboratórios, inspeção de qualidade, índice de refúgio, produtividade etc. devem ser considerados nesta seção. Se a empresa possuir uma política de qualidade e aplicá-la ao setor de produção, cite isso no plano de negócios. Não se esqueça de ser objetivo, colocando detalhes nos anexos. Lembre-se ainda de mostrar se seus custos são competitivos e se a empresa tem capacidade para atender ao aumento na demanda. Caso a empresa dependa de terceiros no processo de produção, isso também deve ser considerado, descrevendo onde cada terceiro se insere no processo e os custos envolvidos. Deve-se mencionar ainda por que os terceiros foram escolhidos e por que a empresa optou pela terceirização. Mercado e competidores. A análise de mercado é considerada por muitos uma das mais importantes seções do plano de negócios e também a mais difícil de fazer, pois toda a estratégia de negócio depende de como a empresa abordará seu mercado consumidor, sempre procurando se diferenciar da concorrência, agregando maior valor a seus produtos, serviços, com o intuito de conquistar clientes continuamente. É importante que a empresa conheça muito bem o mercado no qual atua ou pretende atuar, pois, só assim, conseguirá estabelecer uma estratégia de marketing vencedora. Esta seção do plano de negócios deve ser a primeira a ser elaborada, pois dela dependerão todas as outras. Muitos empreendedores, quando perguntados a respeito da concorrência, procuram logo dizer que seus produtos ou serviços são únicos, sem similares no mercado e, portanto, não possuem concorrentes. Esse é um dos erros clássicos mais comumente praticados pelos empreendedores iniciantes e até pelos mais experientes. A análise da concorrência é de suma importância em qualquer plano de negócios. A concorrência, competidores, de uma empresa não se limita aos concorrentes diretos, aqueles que produzem produtos similares. Devem ser considerados também os competidores indiretos, aqueles que, de alguma 148
Criando um plano de negócios eficiente. 6. Forma, desviam a atenção dos clientes, convencendo-os a adquirir seus produtos. Um bom exemplo são as locadoras de filmes, que já foram um grande sucesso e hoje praticamente não existem mais. Quais seriam os concorrentes de uma locadora de filmes? A primeira resposta que vem à mente de qualquer pessoa seria: outra locadora, localizada no mesmo bairro ou região. Sem dúvida, essa locadora vizinha é uma concorrente direta do negócio, mas e os concorrentes indiretos da empresa, aqueles que fazem os clientes da locadora deixarem de alugar o filme no fim de semana e optarem por outros programas? E os concorrentes com soluções substitutas? Hoje em dia, as pessoas alugam filmes e os assistem pela internet e raramente vão a locadoras em busca de filmes em mídia física. A questão, nesse caso, é muito mais complexa, pois parece que o negócio locadora, como existia no passado, está em extinção, e o empreendedor deve saber analisá-lo. Além disso, a concorrência envolve o mercado de entretenimento. Cinemas, parques temáticos, clubes etc. são concorrentes indiretos do negócio locação de filmes. Obviamente, quando estiver analisando o nicho de mercado no qual a empresa está inserida, o empreendedor deve procurar mostrar como esse mercado está segmentado, as tendências do setor e de seu segmento específico, as tendências de consumo, nos casos em que lidam com os consumidores diretamente, os novos ingressantes nesse mercado, novos competidores, os substitutos, TV por assinatura com programação sob demanda, pay-per-view e TV via internet são um substituto à locadora de filmes tradicional, além da Netflix, os fornecedores, entre outros. Um bom roteiro para a análise das oportunidades e riscos do mercado pode ser o apresentado a seguir. Lembre-se de que, nos capítulos 3 e 4, a análise das oportunidades foi bastante explorada e pode ser utilizada aqui como ponto de partida. 1. Identificar as tendências ambientais ao redor do negócio, oportunidades e ameaças, de ordem demográfica, econômica, tecnológica, política, jurídica, social e cultural. 2. Descrever o setor no qual seu negócio está inserido, qual é o tipo de negócio, tamanho do mercado atual e futuro, projetado, quais são os segmentos de mercado existentes, qual seu segmento específico e quais as tendências desse segmento, qual o perfil dos consumidores. 3. Analisar os principais competidores, descrição de seus produtos, serviços, posicionamento no mercado, suas forças e fraquezas, práticas de marketing utilizadas, política de preços, canais de distribuição, promoção, fatia de mercado que domina e participação de mercado, market share. 149. 6. Criando um plano de negócios eficiente. 4. Efetuar comparação com os competidores, mostrar quais são seus diferenciais em relação aos principais competidores, aqueles com os quais sua empresa compete diretamente, de forma mais acirrada. A melhor forma de apresentar a análise de mercado é por meio de tabelas e gráficos que permitam análises comparativas e identificação visual das tendências do mercado. É importante ainda que se atualizem esses dados continuamente para que a análise não se torne obsoleta. A entrada de um novo competidor, por exemplo, pode mudar totalmente uma análise de mercado anterior. A análise do ambiente de negócios, oportunidades e ameaças, mostra como o mercado se apresenta para a empresa. No entanto, é preciso que a empresa conheça seus pontos fortes e fracos, para que consiga definir as oportunidades de negócio mais atrativas e a quais riscos, ameaças, está mais suscetível, para então definir objetivos e metas, bem como a estratégia de negócio. Uma boa técnica para identificar essas oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, além de seus relacionamentos, é a elaboração de uma análise SWOT da empresa. Na seção que trata de análise estratégica, a elaboração de uma matriz SWOT é apresentada em detalhes. Análise da indústria, setor deve ser feito um breve histórico desse mercado nos últimos anos e a análise das tendências do setor para os próximos anos. Procure responder as seguintes perguntas, antes de colocar as informações de mercado no plano de negócios. Quais fatores estão influenciando as projeções de mercado? Por que o mercado se mostra promissor? Qual o tamanho do mercado em reais, número de clientes e competidores? Como o mercado está estruturado e segmentado? Quais são as oportunidades e ameaças, riscos, desse mercado? Descrição do segmento de mercado. Após uma análise macro do setor, você deve partir para uma análise particular do segmento de mercado de sua empresa. No exemplo anterior, a análise do setor corresponde à do mercado de entretenimento, enquanto a análise do segmento de mercado corresponde à locação de filmes. Você deve procurar mostrar o que está acontecendo com o setor e quais são as 150. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Perspectivas para sua empresa nele. Uma conclusão imediata é que, em pouco tempo, ocorrerá a substituição total dos filmes em mídia física pelos downloads e vídeos sob demanda na internet, mas quais são os números que mostram essas tendências? Não adianta apenas argumentar sem mostrar as fontes que respaldam as informações. As fontes de informação para o empreendedor podem ser variadas e encontradas de diferentes formas: pesquisas já prontas, dados dispersos, gráficos, tabelas, banco de dados etc. Podem ser providas por instituições ou empresas, por meio das quais se pode obter, muitas vezes gratuitamente, os dados que ratificarão as premissas de mercado estabelecidas.
O empreendedor deve saber coletar e selecionar as informações que lhe serão úteis, recorrendo a essas fontes, denominadas fontes secundárias. Alguns exemplos de fontes secundárias de informação são: associações comerciais e industriais da cidade, da região ou do estado, prefeituras municipais, entidades de classe, Sebrae, internet, empresas de pesquisa de mercado, órgãos do governo, IBGE, ministérios e secretarias, fundações, universidades, institutos de pesquisa, revistas, jornais, periódicos, livros, documentários. Além das fontes secundárias, existe uma forma que pode ser considerada das mais eficazes para conhecer as tendências de um mercado e as preferências do consumidor, as pesquisas de mercado primárias. Grandes empresas efetuam várias pesquisas com clientes em potencial antes de decidir lançar determinado produto. E como as pequenas empresas deveriam proceder? O ideal é que as empresas de pequeno porte também realizem pesquisas abrangentes, a ponto de fornecer-lhe suporte para a estratégia da empresa, mas é sabido que a limitação de recursos financeiros impede ações mais amplas por parte do pequeno empreendedor. Nesse caso, a criatividade, mais uma vez, deve ser colocada em prática, e o empreendedor deve saber trabalhar com material e recursos disponíveis. Pesquisas piloto podem ser feitas pelo próprio empreendedor e seus sócios, no caso de empresas nascentes, abordando diretamente clientes-alvo, fornecedores, amigos. 151. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Família, etc. Empresas mais maduras podem usar sua rede já estabelecida para testar produtos e serviços, por meio de pesquisas de mercado com o ambiente que a cerca, clientes, fornecedores, os próprios funcionários, distribuidores, vendedores, consultores e parceiros. As pesquisas primárias devem ser feitas de forma objetiva, com poucas questões, de preferência de múltipla escolha e que consigam atingir o objetivo definido pelo empreendedor. Não existem regras para se elaborar um questionário de pesquisa de mercado, mas, antes de testar qualquer pesquisa elaborada pelo próprio empreendedor que já não tenha feito algo semelhante, aconselha-se que se apresente o questionário a um especialista em marketing, consultor autônomo, empresas de consultoria, professores de marketing, Sebrae. Isso ajudará o empreendedor a corrigir eventuais erros de abordagem metodológica e a aprimorar sua pesquisa, garantindo melhores resultados. Antes de partir para a pesquisa de mercado, focalizada em identificar o potencial de consumo para seu produto ou serviço, o empreendedor deve saber com quais clientes em potencial a pesquisa deve ser feita, ou seja, qual será seu mercado-alvo e como ele está segmentado, o que permite intensificar esforços e definir o foco da pesquisa. Se a empresa quiser testar o potencial de consumo de um novo calçado infantil, destinado a crianças de até 3 anos, por exemplo, ela deverá focar a pesquisa em jovens mães, pois não lhe interessará a opinião de adolescentes, de mulheres mais maduras, de homens, com raras exceções, não são os homens que definem a compra de calçados para as crianças, e das próprias crianças, que, nessa idade, ainda não definem a compra. Assim, a pesquisa ajudará o empreendedor a confirmar ou não o potencial para seu produto, serviço no mercado escolhido. E como o segmento de mercado pode ser definido? Há várias formas. Por exemplo, o estilo de vida das pessoas, dos consumidores, e atributos como idade, sexo, renda, profissão, família, personalidade, lazer, esporte preferido, etc. Além disso, outros fatores, como hábitos regionais de consumo, fatores culturais, localização geográfica, também podem servir de base para a segmentação. Quando se define um segmento de mercado, está se definindo um grupo de pessoas com características similares, necessidades e desejos comuns e que serão o foco de vendas da empresa. No caso de empresas que tenham outras empresas como clientes, a ideia é a mesma, e o segmento de mercado será definido por empresas com características similares, as quais deverão comprar os produtos, serviços que sua empresa disponibilizará no mercado. 152. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Algumas perguntas podem ser úteis na definição do segmento de mercado: qual é o perfil do comprador? O que ele está comprando atualmente? Por que ele está comprando? Quais fatores influenciam na compra? Quando, como e com que periodicidade é feita a compra? Conhecendo-se os hábitos de consumo, o estilo de vida e o lugar onde vivem, fica mais fácil segmentar os grupos de consumidores para seu produto ou serviço. Tente identificar os seguintes aspectos. Tiffany Peterson, 1999. Em relação aos consumidores: geografia, onde os consumidores moram, país, região, estado, cidade, bairro, etc. Moram isolados ou convivem com muitos vizinhos. Na região, prevalecem temperaturas baixas ou altas. Em que épocas do ano a região tem boa infraestrutura rodoviária, aeroviária, portuária, etc. Perfil, como eles são: pessoas, idade, sexo, tamanho da família, educação, ocupação, renda, nacionalidade, religião, time de futebol, partido político, etc. Empresas, setor, porte da empresa, número de funcionários, tempo de existência, faturamento, clientes, etc. Estilo de vida, como vivem e o que fazem, pessoas, passatempos, hábitos ao assistir à televisão, hábitos de consumo, alimentação, vestuário, diversão, atividades sociais e culturais, afiliação a clubes, o que gostam de fazer nas férias, etc.
Empresas, proteção do meio ambiente, doações a eventos beneficentes, investimento em cultura e esportes, investimento no treinamento dos funcionários, benefícios aos funcionários, etc. Personalidade, como eles agem. Pode-se classificar em 5 os tipos básicos de personalidade. 153. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Inovadores, 5% da população, correm todos os riscos, geralmente são jovens e bem educados, são familiarizados e fascinados por novas ideias e tecnologias, têm computadores portáteis e estão conectados a redes, comunidades, internet e celular, são bem informados. Primeiros adeptos, 10% da população, são líderes de opinião em suas comunidades e avaliadores cautelosos, são abertos a argumentos bem justificados e respeitados por seus companheiros. Maioria inicial, 35% da população, evitam riscos sempre que possível, agem de forma deliberada, não experimentam novos produtos, a menos que se tornem populares. Maioria tardia, 35% da população, são céticos, extremamente cautelosos, desapontados com outros produtos, relutantes com novos produtos, respondem apenas à pressão de amigos. Retardatários, 15% da população, esperam até o último momento, às vezes esperam até os produtos ficarem desatualizados e, mesmo assim, ainda hesitam. O que o consumidor está comprando? Identificar o que os consumidores estão comprando pode servir de base para promover melhorias e adaptações em seus produtos e serviços, para que fiquem adequados às necessidades desses consumidores. Dessa forma, você poderá analisar atributos relacionados com o produto para depois definir como ele será apresentado aos consumidores potenciais. Entre esses atributos, encontram-se características e especificações físicas do produto, formato e tipo de embalagem, preço, baixo ou alto, e como são entregues os produtos, serviços, canais de distribuição. Além disso, você pode identificar também o que os consumidores estão fazendo com os produtos adquiridos, como e quando o utilizam. Outro fator que pode envolver segmentação de mercado é a embalagem do produto, que, além de servir para protegê-lo, pode diferenciá-lo e atrair certos segmentos de consumidores, mais ou menos sofisticados. O fator preço também define segmentos de mercado, classes de consumo e posicionamento do produto no mercado, sendo um dos atributos do composto de marketing, como será visto na seção Marketing e Vendas. Por isso, muitas empresas, quando optam por concorrer em relação ao preço, têm necessariamente de abrir mão da alta qualidade e vice-versa, pois preço e qualidade são dois extremos em termos de estratégia. Na análise de mercado, isso também pode e deve ser identificado. 154. Criando um plano de negócios eficiente. 6. A maneira como o produto é levado até o cliente, se a compra é feita por catálogos ou via distribuidores, se o consumidor deve adquirir o produto em lojas de varejo ou via internet, o prazo e a qualidade do serviço de entrega também são fatores de segmentação de mercado. Por que o consumidor está comprando os produtos, serviços? Devem-se identificar quais necessidades dos clientes estão sendo satisfeitas, para que sua empresa faça o mesmo e supere as expectativas do cliente. Procure identificar o que os consumidores estão buscando quando compram o produto, o que os leva à compra, que critérios usam para definir qual produto comprar e por que compram. Mais uma vez, você estará segmentando o mercado e identificando quais clientes se enquadram nesse segmento e como deverá abordá-los, definindo o melhor posicionamento para o produto, serviço. Análise da concorrência. Conhecer a concorrência é dever de qualquer empreendedor que queira competir e vencer no mercado. A importância de uma análise criteriosa dos principais concorrentes fica evidente quando a empresa precisa estabelecer uma estratégia de marketing e conhecer quais alternativas de produtos, serviços existem no mercado no qual sua empresa atua e, ainda, por que seus clientes-alvo optam por outro produto. Essa análise deve ser feita de forma comparativa, em que os atributos de sua empresa são avaliados tendo como referência os competidores principais. Ao identificar os principais pontos fracos de seus competidores, o empreendedor deve saber explorá-los para proporcionar melhores resultados para a empresa. Esses atributos podem ser diferenciais e benefícios do produto, serviço para o cliente, participação de mercado em vendas, canais de venda utilizados, qualidade do produto, preço, localização, eficácia da publicidade, performance, tempo de entrega, métodos de distribuição, garantias, capacidade de produção e atendimento da demanda, organização interna da empresa, qualidade e competência dos funcionários, saúde financeira, métodos de produção, métodos gerenciais, etc., estratégia de cada competidor, posicionamento em relação ao mercado, capacidade de adaptação às exigências do mercado, flexibilidade, diferenciais tecnológicos, vantagens competitivas, pontos fortes e fracos. Muitos empreendedores se queixam de que é difícil identificar quais são seus competidores principais e obter informações a respeito deles. Porém, 155. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Existem fontes de informação que poderão esclarecer essas questões, como os fornecedores e distribuidores em comum, os clientes, os relatórios setoriais, ou seja, a própria análise de mercado feita até o momento proverá à empresa e o empreendedor de dados para a análise da concorrência, de maneira bastante completa. Procure analisar também as possibilidades de surgirem novos ingressantes.
No mercado-alvo, os riscos do surgimento de novos e bem estruturados competidores, para que a empresa estabeleça uma estratégia alternativa para superá-los, caso isso venha a ocorrer. Um exemplo de como apresentar a análise da concorrência no plano de negócios é mostrado no quadro 6,1. Selecione pelo menos seus 3 principais competidores, aqueles que disputam o mercado diretamente com você, para constarem da tabela. Naturalmente, existem mercados com muitos e mercados com poucos competidores. Então, a seleção de quais concorrentes deverão ser analisados com mais detalhes dependerá de qual será a participação de sua empresa no mercado e a daquelas com as quais você disputa cada fatia do bolo. Quadro 6,1 Análise dos principais competidores. Atributos: seus diferenciais: produto, serviço, participação de mercado em vendas, canais de venda utilizados, qualidade, preço, localização, publicidade, performance, tempo de energia, métodos de distribuição, garantias. Continua. 156. Diferenciais do competidor A. Diferenciais do competidor B. Diferenciais do competidor C. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Quadro 6,1 Análise dos principais competidores. Continuação. Seus atributos: capacidade de produção e atendimento da demanda, funcionários, métodos gerenciais, métodos de produção, saúde financeira, posicionamento estratégico, flexibilidade, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, vantagens competitivas, pontos fortes, pontos fracos. Caso a tabela se apresente muito extensa, coloque-a nos anexos e apresente no plano de negócios o resumo de seus diferenciais competitivos e o de seus competidores, mostrando como sua empresa fará para superá-los. Marketing e vendas. As estratégias de marketing são os meios e métodos que a empresa deverá utilizar para atingir seus objetivos. Essas estratégias geralmente se referem ao composto de marketing, ou os 4 petasegundos, 4 Ps: produto, preço, praça, canais de distribuição e propaganda, comunicação. A empresa pode adotar estratégias específicas, atuando sobre o composto de marketing, de forma a obter melhor resultado em relação aos competidores. A projeção de vendas da empresa está diretamente ligada à estratégia de 157 diferenciais. Diferenciais do competidor A. Diferenciais do competidor B. Diferenciais do competidor C. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Marketing estabelecida, pois depende de como o produto será posicionado no mercado, qual será sua política de preços, as promoções e os canais de venda que serão utilizados e, ainda, como o produto chegará ao cliente. No caso de serviços, a analogia é a mesma. Veja algumas alternativas a seguir. Westwood, 1996. Produto: promover mudanças na combinação, portfólio de produtos. Retirar, adicionar ou modificar o S, produto, S. Mudar design, embalagem, qualidade, desempenho, características técnicas, tamanho, estilo, opcionais. Consolidar, padronizar ou diversificar os modelos. Preço: definir preços, prazos e formas de pagamentos para produtos ou grupos de produtos específicos, para determinados segmentos de mercado. Definir políticas de atuação em mercados seletivos. Definir políticas de penetração em determinado mercado. Definir políticas de descontos especiais. Praça, canais de distribuição. Usar canais alternativos. Melhorar prazo de entrega. Otimizar logística de distribuição. Propaganda, comunicação. Definir novas formas de vendas, mudar equipe e canais de vendas. Mudar política de relações públicas. Mudar agência de publicidade e definir novas mídias prioritárias. Definir quais feiras, exposições serão priorizadas. Como foi exposto, para que a empresa defina sua estratégia, atuando sobre o composto de marketing, ela deve antes definir seus objetivos de marketing, que precisarão responder à seguinte questão: aonde quero ir? Sendo mais específico, qual participação de mercado a empresa quer atingir, quanto quer vender, quanto quer lucrar, em quais segmentos e regiões, com que penetração de mercado, para quais consumidores e em qual prazo. Na próxima sessão, que trata da análise estratégica, a definição. 158. Criando um plano de negócios eficiente. 6. De objetivo será mais bem detalhada e exemplificada, mostrando quais características devem estar presentes quando se estabelece um objetivo estratégico e, ainda, que tipo de estratégias a empresa pode adotar. Produto, posicionamento. Posicionar o produto no mercado significa direcioná-lo para atender às expectativas e necessidades do cliente-alvo escolhido, no segmento de mercado definido. Com isso, a empresa estabelece uma imagem do produto junto aos clientes, tentando se diferenciar, de alguma forma, da concorrência. Isso pode ser feito pela criação de variações de produto, opcionais, acessórios, kit completo, peças individuais, etc. Muitas companhias aéreas americanas, e mais recentemente, as brasileiras também, posicionam-se como alternativa de baixo custo para o cliente com a venda de passagens econômicas, em que não está incluso o serviço de bordo. Nesse caso, a empresa claramente se posiciona como alternativa mais econômica, e o cliente estará ciente disso. Preço:
O preço talvez seja a maneira mais tangível de se agir no mercado, pois, pela política de preços, a empresa pode criar demanda para o produto, segmentar o mercado, definir a lucratividade da empresa, mudar a penetração do produto no mercado, sempre tendo como referência o valor que o consumidor vê no produto, não o preço que a empresa acha que ele deva ter. Um erro que muitos empreendedores cometem é dizer e disseminar a ideia de que seus produtos são os de melhor qualidade ao menor preço do mercado. Alta qualidade e preço baixo normalmente são difíceis de encontrar em um mesmo produto, com raríssimas exceções. A estratégia de preços que a empresa adota para um produto ou uma família de produtos interfere diretamente na imagem do produto no mercado e no segmento que irá consumi-lo. Por isso, a empresa deve estabelecer seu objetivo de mercado de forma clara e definir como irá atuar em relação à concorrência. Se, por um lado, o mercado-alvo escolhido tiver como característica a concorrência estritamente em relação a preços, a empresa terá de ser muito eficiente para colocar o produto com o preço mais competitivo possível nesse mercado. Por outro lado, se o diferencial for qualidade, o fator preço não será o grande incentivador das vendas, mas a forma como o produto irá exceder as expectativas do cliente, que, nesse caso, é muito mais exigente. 159. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Quando um produto é lançado no mercado, seu preço pode ser estabelecido abaixo do valor de mercado, visando conquistar uma quantidade razoável de clientes rapidamente, e aumentado de forma gradual após a promoção inicial. Essa é uma prática comum em vários mercados, mas as regras do jogo devem estar claras, para que o consumidor não deixe de utilizar o produto após essa fase inicial.